Utilizando a alvenaria estrutural, a gente tem uma série de vantagens em relação à alvenaria tradicional. A principal e mais importante é a não utilização de formas. Formas, o custo está muito elevado no dia a dia. A madeira é muito cara, a mão de obra do carpinteiro está cara, e isso são valores que aumentam consideravelmente o custo da construção. Um outro elemento que é bastante interessante é você poder estar utilizando a modulação ao realizar o processo construtivo. Através do quê? Das famílias de blocos racionais, a gente consegue o quê? Trabalhar de forma bastante ordenada, de forma bastante segura e evitando desperdício e quebra, assim como improvisações no transcorrer da obra. O sistema de alvenaria estrutural, desde que bem planejado, ele permite uma série de vantagens quanto à questão da modulação da matéria-prima. Assim como todo o material a ser desenvolvido, ele pode ser criado através de kits. Ou seja, você separa previamente no canteiro de obras e passa para o pedreiro justamente a quantidade que ele pode estar desenvolvendo no período de trabalho que ele vai estar realizando. Isso também serve para as instalações elétricas e hidráulicas. Então, tudo isso pode ser previsto antecipadamente, evitando surpresas dentro da obra. E isso é a grande vantagem, que a obra é previsível desde que planejada, desde que trabalhado nesse sistema. Então, racionalizar resulta numa melhor qualidade do produto, que significa uma economia considerável dentro de todo esse processo da construção civil. Outra vantagem imediata é a redução do custo em razão da velocidade. Quando você aumenta a velocidade da obra, você reduz os valores relacionados à mão de obra. E dessa forma você consegue, dentro do mercado imobiliário, trabalhar de uma forma bastante interessante, porque você consegue fazer a previsão de forma mais tranquila da entrega do imóvel, dos valores de venda e compra de todo esse material. Então o planejamento ele é mais fácil de poder estar realizando os custos, porque hoje em dia nós temos uma grande dificuldade em termos de ter um percentual alto sobre o custo da obra quando nós estamos executando. Então isso facilita bastante a lucratividade do construtor. Então, essa alvenaria estrutural, ela traz para a gente o quê? Uma solução técnico-econômica que permite, uma vez, você trabalhar o custo de maneira mais próximo da realidade em que vivemos. Bom, muita gente, a maioria das consultoras, estão trabalhando com esse sistema de alvenaria estrutural. Isso quer dizer que a forma rápida de se trabalhar acaba tornando-se uma forma mais econômica e barata o processo de se construir. Tá? E é claro que nós não podemos usar isso aí de qualquer forma, em qualquer maneira, em qualquer tipo de edifício que a gente pode estar trabalhando, mas tem que ser trabalhado de forma bem prática, bem competitiva dentro da questão de edifício, porque ela permite que a gente possa realizar vários andares, vários pavimentos através desse sistema construtivo que é a alvenaria estrutural. Essa questão dessa alvenaria estrutural, ela não está vinculada apenas aos programas de baixa renda do governo. Nós podemos trabalhar edificações de grande porte, de grande poder arquitetônico, resultados. Existem muitas obras de alto padrão de qualidade sendo desenvolvidas com essa alvenaria estrutural, porque ela permite a gente realizar edifícios com um número bastante elevado de pavimentos. Podemos chegar aí a 20 pavimentos, que ainda ela se torna bastante viável na sua realização.
onde é indicado o uso da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural ela é indicada praticamente para todos os tipos de construção, quer sejam edifícios residenciais, edifícios comerciais. É bastante versátil o uso da alvenaria industrial, por permitir que a gente consiga construções de grande porte. A gente pode realizar construção de edifícios de até 20 pavimentos, sem problema algum quanto à questão estrutural. Também é muito utilizada no uso de salões comerciais, industriais. A alvenaria estrutural ela vem com uma versatilidade bem grande e é ilimitado o uso desse sistema construtivo. Porém, ele tem que ser evitado naqueles edifícios onde as paredes não são planejadas, onde as construtoras permitem a liberdade ao morador de estar realizando modificações nas paredes internas. Então, nesse caso, onde a construtora abre mão de você ter a padronização dos apartamentos, dos escritórios, das lojas que você tem, que você vai estar desenvolvendo, você abriu mão desse processo. Então, nesse caso, a alvenaria estrutural não é recomendada, pois a gente não pode mexer no posicionamento das alvenarias. A alvenaria estrutural é um processo construtivo que ela é bastante simples. A gente tem que estar podendo fazer a amarração, a gente tem que tomar bastante cuidado no começo da elaboração da alvenaria. As primeiras fiadas elas são fundamentais, porque a partir dela todo o sistema construtivo acontece, tá? Então a gente tem que saber utilizar ela de uma maneira correta, fazendo uso de cintas, de vergas, de contrasvergas, na amarração, de respaldo. Todo o processo deve ser bastante trabalhado de uma maneira bastante simples. A alvenaria estrutural não é algo para ser feito pelo pedreiro tradicional. Se faz necessário que o uso da alvenaria estrutural seja feita por pedreiros que já tiveram uma capacitação, onde eles podem estar desenvolvendo de uma forma bem mais natural e ágil esse processo de assentamento da alvenaria. É muito importante, quando a gente fala de alvenaria estrutural, a presença de um elemento chamado grout. O grout, o que vem a ser o grout? Qual a diferença entre grout e concreto? É a composição dos dois. O grout nada mais é do que um concreto composto de mais aditivos, onde a viscosidade dele é maior, onde ele é mais líquido, para que ele possa penetrar internamente nas alvenarias estruturais, ele possa passar, ele possa fazer isso. Então ele é um concreto bem mais fluido, tá? A fluidez que permite ser bombeado, que permite que seja feitos enchimentos internamente nas paredes dos blocos que estão sendo utilizados, se fazem necessários. É muito comum o termo do uso milkshake, por ser algo assim bem viscoso, bem mole em relação ao concreto tradicional. Então essa expressão milkshake ela é bastante utilizada no processo do grauteamento nas alvenarias estruturais. Vamos ver então um pouco da alvenaria racional sendo utilizada. Iniciaremos falando a respeito das ferramentas que são diferentes das tradicionais na alvenaria. Bom, pessoal, dando início ao nosso treinamento sobre execução de alvenaria, eu vou falar da primeira etapa bastante importante no nosso trabalho. Primeira coisa que nós devemos fazer, pessoal, depois de uma laje como essa concretada, é a impermeabilização da base da parede. Então, a primeira etapa pode ser feita uma pintura ou polimérica, ou base betuminosa, ou própria manta asfáltica, que pode ser utilizado para impermeabilização da base, para evitar que suba umidade do solo para a nossa alvenaria. Depois de realizada essa impermeabilização, a etapa seguinte é a marcação da primeira fiada. Na marcação da primeira fiada, confere-se o nível antes de executá-la.
Tá? Então essa conferência do nível ela é bem importante. Pegue o ponto mais crítico, que a gente considera o ponto mais alto. A partir desse ponto mais alto, vocês coloquem 1 centímetro de argamassa em toda a base do bloco e assente o bloco. 1 de argamassa mais 19 do bloco vai formar 20, que é a nossa referência. Então 19 mais 1, 20. E é feita essa conferência em todo o nível da laje. E que tipo de massa é usada nessa primeira fiada, Marcos? Essa mais indicada é cimento e areia. Porque se nós tivermos diferença de nível superior a 1 centímetro, há necessidade do reforço dessa argamassa. Então por isso que a gente costuma recomendar a argamassa de cimento e areia. Posterior à primeira fiada, todas as juntas devem ter 1 centímetro. Tá? E daí nós usamos a argamassa tradicional, a argamassa nossa industrializada. Tá ok? Então, pessoal, depois da marcação da primeira fiada, nós vamos subir de 20 em 20. Mas eu queria passar para vocês algumas ferramentas que nós usamos nesse processo. Tá? Uma delas que vocês utilizam no dia a dia é a colher de pedreiro tradicional que vocês tenham aí. Na primeira fiada vocês coloquem a argamassa em toda a base, assente o bloco, ajuste na posição, retire o excesso da argamassa, coloque na caixa. Posterior a ela nós podemos usar outras ferramentas, que é a nossa canaleta. Tá? A canaleta vocês devem manter ela dentro de um recipiente com água, tá? Sempre úmido. Peguem a argamassa depois da caixa, coloque sobre a superfície horizontal do bloco. Essa ferramenta nos dá uma boa economia de argamassa e agilidade no sistema. Tá? Depois nós vamos ver ela sendo executada durante a elevação da parede. Então a canaleta é um bom equipamento que nós podemos usar para a colocação da argamassa na horizontal. Outro que nós podemos utilizar é a palheta ou desempenho, que o pessoal costuma chamar aí. Essa ferramenta também nos auxilia para colocar argamassa na horizontal. Nós pegamos a argamassa da caixa e raspamos na lateral do bloco. Tá? Então, essa aqui também nos dá bastante agilidade no processo e pode ser utilizada. Além dessas ferramentas que nos auxiliam, principalmente na marcação, pessoal, é o esquadro. Tem que ser um esquadro conferido, tá? Calibrado, e que nós usamos no canto para garantir a nossa esquadro entre paredes. Porque, pessoal, não adianta, depois de uma parede sair fora do esquadro, querer usar o termo eu corrijo no reboco ou na pintura. A parede tem que começar no esquadro. Então é fundamental em todos os cantos, encontros de paredes 90 graus que nós utilizemos o esquadro. Tá? Outra ferramenta que nos auxilia também nessa conferência é a régua de nível. Vocês podem ver, ela tem 1,20 m, ela equivale a 4 blocos. Então ela nos dá uma boa referência, tanto no nível como no prumo. Ela tem essas bolhas aqui na horizontal que servem para a conferência de prumo. Isso não quer dizer que vocês não possam utilizar o prumo tradicional de vocês. Pode. Mas essa ferramenta auxilia para a conferência da planicidade. Ela pode ser colocada na vertical e na transversal. E em cima na horizontal. Além dessa régua de 1,20 m, nós temos réguas maiores. Tem de 1,80 m, 2 metros. Que nos dão uma referência melhor ainda. Que aqui na obra o pessoal utiliza, tá? Principalmente para a conferência final. Tá? Então essa régua nos dá uma boa referência. Tá, ok? E outra ferramenta, pessoal, é o escantilhão. O escantilhão é essa ferramenta, é um gabarito que nós colocamos nos cantos da nossa parede. E ele tem marcas aqui que vocês podem visualizar de 20 em 20 centímetros. Tá? Isso representa 1 centímetro de argamassa mais 19 centímetros do bloco. Então nós colocamos nos cantos principais e a linha fica nessa marca, nesse friso que nós temos no gabarito. Tá? Então aqui nós temos as peças que servem para ajuste e é muito importante, pessoal, esse escantilhão ser colocado no prumo, para ele ter a sua finalidade, senão ele perde a sua finalidade de referência e de gabarito. Tá ok? A galga de madeira pode ser usada? A galga de madeira, principalmente a alvenaria à vista, sim, pode ser utilizada, mas qual o problema que pode ter a galga de madeira? O sol ou umidade fazer com que ela se deforme e nós perder a nossa referência, que é de 20 em 20 centímetros. Então o gabarito metálico ele tem essa função que é manter padrão. E a vantagem do gabarito nós podemos tirar dessa obra e levar para outras obras. Tá? É continuar reutilizando desde que nós tenhamos o devido cuidado a ele. Tá? Então, pessoal, dos equipamentos mais ou menos que eu tinha passado para vocês era isso aí. Agora nós vamos ver a marcação e execução da primeira fiada de blocos, tá ok? Vamos passar lá?